mas a gente começa a pensar um pouco para trás no tempo, assim, e eu fiz um retrospecto, inclusive, Thiago, daquele livro que eu te disse, A Morte da Verdade, que é uma jornalista do New York Times que escreveu sobre a morte da verdade e a era da mentira no governo Trump, né? E esse retrospecto que ela faz é interessante porque ela começa a falar do Hitler. O Hitler foi um governador, um governo nazista, totalitário, que começou a estruturar toda a lógica perversa do nazismo a partir das notícias falsas envolvendo principalmente judeus. Então ele dizia que os responsáveis pela derrocada do povo alemão, da economia alemã ali no entre guerras, era do povo judeu, e foi evoluindo. Mas a minha experiência, acredito que de vocês também, a primeira notícia, as primeiras coisas que a gente começou a ouvir disso foram depois do 11 de setembro, quando, em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque sob o pretexto das armas de destruição em massa. Vocês lembram disso, né? Sim. Que nunca existiram, mas era foi um fato que foi propagado, ele foi colocado como verídico, enfim. E mais para frente, trazendo isso para a nossa atualidade, e aí a ligação com a nossa política brasileira, foi aquele episódio depois da posse do Trump, que a assessora dele falou em 2017 que havia um determinado número de pessoas na posse dele. E era um número completamente absurdo e estapafúrdio. E aí um jornalista da NBC pediu, tá, mas vem cá, isso não tem nexo algum, né? É 20, 30% do que tu está falando, e ela disse, não, está sendo muito rígido, né? O que nós estamos falando aqui é um fato alternativo. Então, a gente começa, a partir daí, começa a raciocinar sobre isso, sobre as fake news, sobre a pós-verdade, o tempo da pós-verdade, não é mais o tempo da pós-modernidade, mas da pós-verdade, né? E dos fatos alternativos. E isso ficou muito evidente na nossa política brasileira depois da eleição do Bolsonaro. E eu falo isso independentemente de crítica partidária ou não. Mas, a partir daí, a gente viu um bombardeamento em massa, principalmente por redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, de notícias falsas que causaram e causam e têm causado e continuam causando danos que muitas vezes são irreversíveis. Né? Tanto que existe a CPI da fake news, né? Existe a CPI da fake news, existe o inquérito no Supremo Tribunal Federal das fake news, que ele foi oriundo do inquérito dos atos antidemocráticos. Havia 2, né? Agora um só, mas cujo modus operandi, a forma como eram praticados esses atos antidemocráticos, que eram crimes, né? Foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional, que hoje foi revogada, mas era uma lei de 1983, mas o modus operandi dessas condutas criminosas eram a disseminação de notícias falsas. Então, vamos lá, nos atos antidemocráticos, em que aqueles 300, o grupo 300, né, se postou na frente do Supremo e jogou fogos de artifício, invadiu, ou ameaçou invadir, né, o mote daquilo, o catalisador daquilo foram fake news, que os ministros estavam confabulados para derrubar o governo. Então, a fake news, antes de tudo, claro, a gente tem que falar as palavras pelo que elas são mentiras que acabam sendo um meio de propagação de ilícitos e cometimento de crimes. Né? Agora, talvez vocês queiram amadurecer mais isso, a gente vai entrar talvez um pouco mais no escopo jurídico da coisa. A liberdade de expressão, sim, é a pergunta que está no programa, tem limites, né? Esse limite, ele muitas vezes ele é casuístico, porque ele tem que ser analisado caso a caso, mas é a própria Constituição que traz a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade artística, científica, cultural, de comunicação. Essa própria Constituição, que é a nossa lei maior, ela também vai trazer o contrapeso. Né? Os direitos fundamentais não são irrestritos. Se vocês forem ler qualquer doutrinador, qualquer jurista, os acórdãos do Alexandre de Moraes, né, Tiago, a gente estava falando antes, que analisam isso, eles vão dizer, olha, os direitos fundamentais, dentre eles o de liberdade de expressão, eles não são absolutos e nunca podem ser considerados um escudo para o cometimento de ilícitos. Né? E falando num português mais atécnico e mais leigo, esse limite vai ser dado quando começa o direito do outro. Né? Então, eu não posso disseminar uma mentira sobre uma pessoa e caluniá-la, por exemplo, dizendo que ela cometeu um crime, porque eu tenho uma Constituição que garante também a reparação do dano. Esse é o limite. Como o Thiago falava antes do programa entrar no ar, todo ato, toda prática, enfim, toda imputação de algum fato a uma pessoa, ela vai ter uma consequência. Muitas vezes tem uma consequência criminal, né?